A paz do Altíssimo. Amém. Amados irmãos, é motivo de alegria de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos como igreja, para examinar as Escrituras Sagradas. Quem examina as Escrituras Sagradas, irmão, recebe a sabedoria que vem do alto. Se Emmanuel diz que erra o ser humano não examinar as Escrituras, porque ela testifica dele e traz a vida eterna. Então, o ser humano, somente de não examinar as Escrituras, ele está errado diante de nosso Emmanuel. Não adianta pregar um versículo, pesquisar um versículo, estudar somente aquele versículo e fazer um grande sermão. Isso não quer dizer conhecimento nas Escrituras, porque a maioria que faz isso não tem o determinado conhecimento nas Escrituras. Só conhece as Escrituras quem examina. Examinar é conhecer verdadeiramente todo o longo da história, da caminhada do povo hebreu, porque é o princípio de todas as coisas, né? E chegar até o cumprimento da justiça e seguir os evangelhos complementares, que são as epístolas dos apóstolos, que nos ensina, que nos instrui, que mostra também todo o acontecimento da época deles. Não existe, irmão, nenhuma escrita da nossa época, porque ela já está toda revelada e traçada no que já vem do longo dos anos. É a coisa mais fácil de cada um de nós se encontrar nas Escrituras Sagradas. Não é difícil. Eu não sei se os irmãos lembram aquela experiência que eu fiz, porque às vezes o camarada entra dentro da igreja, dentro do recinto, embriagado, e fica ali imitando os crentes, dando glória, dando aleluia, orando, observa bem, e ele não sabe se achar onde ele está, e mesmo naquela condição ele ainda olha o defeito dos outros e não olha o dele. E os irmãos lembram disso, que eu fiz essa experiência quando a congregação era lá embaixo, aquele rapaz que chegou lá embriagado, que eu fui ler 1 Coríntios capítulo 6 e falei assim, irmão, vou ler diferente hoje. Hoje eu vou ler de uma forma que os irmãos vão se conhecer, vai se achar dentro das Escrituras. E se você se achar dentro das Escrituras, procura se ajeitar. E quando eu comecei a fazer aquela leitura, e quando falou naquela parte, os bêbados, o camarada olhou e falou, ih, aí eu já estou aí, né? Ele reconheceu que estava ali. Então as pessoas têm que procurar ele dentro das Escrituras, que ele vai encontrar. É isso que Emmanuel, ao mandar o ser humano examinar as Escrituras, é para que o ser humano olhe para ele. As Escrituras é um espelho nosso. A gente usa o espelho para ver nosso rosto, para ver se tem espinha, para pentear o cabelo, né, Marcelo? Para ver se está bem ajeitoso. Mas você só vê a parte de fora. As Escrituras, ela mostra a parte de dentro para cada uma pessoa. E o que mais nós temos que fazer é cada um olhar os seus próprios defeitos, as suas próprias falhas. Não é olhar os defeitos nem as falhas dos outros. Nós temos que olhar a nossa. Porque Paulo diz que pode ser qualquer ser humano, é indesculpável. Porque quer tirar os defeitos dos outros e não olha que ele está praticando a mesma coisa. Né? Então, é isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Que as Escrituras sejam o nosso espelho. Que nós olhemos para ela e acha os nossos erros e os nossos defeitos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eterno e soberano e Yahweh dos exércitos, mais uma vez eu me encontro aqui diante do teu altar. Quero te agradecer por essa rica oportunidade,
pela vontade, pelo desejo que o teu Espírito Santo propõe no meu coração, para estar aqui reunidos, para juntos examinarmos as Escrituras, porque ela testifica de ti e traz a vida eterna. E o nosso desejo é a vida eterna. O nosso desejo é ganhar esse presente de morar contigo eternamente, conforme a promessa. Por isso, nos ajuda nesta noite. Abre nosso entendimento nas Escrituras e nos dá o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, a inspiração do Espírito para interpretar as profecias das Escrituras Sagradas. Permanece conosco e nos ajuda, hoje e para sempre. Amém. Vamos, irmão, abrir as Escrituras, ainda no livro de Romanos, capítulo 3, verso 3. E nós vamos ler também o verso 4. Amém? Diz a palavra: sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A fidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus Yahweh? Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus Yahweh, que concluiremos? Acaso Deus Yahweh é injusto por aplicar sua ira? Estou apenas refletindo como a lógica humana. Amém? Quantos precisam de oração? Eu e minha casa, nosso ministério. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelo irmão Antônio que está viajando. Eterno e soberano, Yahweh dos exércitos, sou grato pela tua palavra, a qual nós acabamos de ler, que está como a base do nosso estudo, aonde nós vamos falar da justiça que vem pela fé. Por isso, precisamos da inspiração do teu Espírito Santo para nos revelar esta profecia de acordo com a tua vontade. Nós temos aqui nas nossas mãos uma cópia das Escrituras Sagradas, que foi traduzida e copiada nesses anos todos. E nós precisamos, Deus Yahweh, da revelação daquilo que saiu da tua mente para a mente dos apóstolos, e não dos copistas e nem dos tradutores. Por isso, nos ajuda nesta noite, nos orienta na inspiração gloriosa do teu Espírito Santo. Ajuda cada um dos teus filhos a compreender essa verdade e que nós venhamos nesta noite trazer mais uma mensagem gloriosa, mais um ensino do Evangelho, da água, do Espírito, do sangue, da ressurreição. Permanece conosco, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar.
amados irmãos, louvamos com um hino maravilhoso, e o hino diz que nós estamos livres. Nós estamos livres, porque nós acreditamos no Evangelho da Água e do Espírito, que revela a nossa libertação através do nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Emanuel. E agora nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, né? A justiça, né? Pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera, né? Então, a fé, irmão, significa crer no invisível. Crer naquilo que você não viu. Nós observamos que antes das Escrituras se cumprir, né, Emanuel começou o seu ministério, depois que ele cumpriu a justiça, né, ele iniciou o seu ministério fazendo milagres, operando maravilha no meio do povo, para que o povo judeu pudesse crer nele e saber que ele verdadeiramente era o Filho de Deus Yahweh, que veio para cumprir a justiça. Isso quer dizer que veio para dar dom aos homens. Amém. E qual é o dom que ele veio dar? O dom da salvação. A salvação, ela é um dom. Isso quer dizer que não se adquire a salvação através de fazer obras, através das esmolas, das ajudas que o ser humano é obrigado a ajudar uns aos outros. Né? Ela é um dom que vem de Deus Yahweh. E nós observamos que as Escrituras diz que Deus Yahweh amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que ninguém pereça, mas para que tenha. E nesse momento que ele estava batizando, foi que Emanuel veio ao Jordão, porque João estava preparando o caminho para ele. E quando Emanuel chegou na presença de João, lá dentro da água, João olhou para ele, né? João olhou para ele e falou assim: eu deveria ir a ti, e tu vens a mim? E Emanuel disse a João: João, deixa assim por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Se Emanuel não cumprisse a justiça lá no Jordão, como a justiça ia ser revelada para nós pela fé? Tinha condição? Então a justiça só foi revelada para nós, só foi revelada para o ser humano quando ele cumpriu a justiça. E a palavra diz que João aceitou, colocou a mão sobre a sua cabeça e mergulhou ele na água, passando o pecado de todos os seres humanos, tanto do passado como do presente e como do futuro. Agora, se o ser humano acreditar pela fé que isso foi realizado, aí ele recebe o quê? O perdão dos seus pecados e passa a ser justificado. Então, essa é a justiça que vem pela fé. Amém. E Paulo afirma isso de uma forma muito especial para nós, né? No capítulo 1 de Romanos, o verso 17. Visto que a justiça de Deus Yahweh se revela no Evangelho. Observa. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se o ser humano não acreditar nessa justiça, não acreditar no que Emanuel, no que o Messias veio fazer,
está equivocados. Preste bem atenção nisso. Então o ser humano tem que acreditar, porque é a forma dele receber o perdão dos seus pecados. E lembrando os irmãos, que se Emanuel, o Messias, quando ele completou os 30 anos, se ele não viesse para o Jordão para ser batizado, não, de formas alguma teria remissão de pecado e nem a justiça seria revelada para ser humano nenhum. Então Emanuel não desceu da Galileia para o Jordão para ser batizado só para mostrar que ele era humilde ou para demonstrar que ele era o filho de Deus e Yahweh. Não. A prova é grande. Porque Mateus capítulo 3, 13 e 17, já no verso 17, a palavra diz que quando ele cumpre a justiça, quando ele é batizado, que sai da água, Deus Yahweh se alegra, porque ele abre os céus, derrama o Espírito Santo sobre o seu filho em forma de uma pomba. Observa bem, isso não quer dizer que aonde Emanuel ia, a pombinha, o passarinho ia sentado nos ombros dele, não. O símbolo do Espírito Santo desceu e entrou dentro dele, e ali ele foi cheio do Espírito Santo. E o pai disse, este é o meu filho amado, em quem tanto me agrado. Por que ele agradou? Porque tanto Emanuel como João Batista, os dois que foi designado, eles cumpriram ali a justiça. Então agora a justiça foi revelada através do seu batismo e é uma justiça que vem pela fé, porque essa justiça trouxe para nós o quê? O dom gratuito de Deus Yahweh, que é a nossa salvação, para nós ter a vida eterna. Então, é isso que nós temos que observar e guardar no nosso coração. E não esquecer. Quem tem essas palavras e crê nela, observa bem, esse sim tem a convicção. Agora tem que viver os padrões de uma pessoa que tem direito à vida eterna. Mas, pastor, mas como é que a gente vai fazer depois que essa fé entra em nós? Os padrões, onde está? Está nas Escrituras Sagradas. Que é o que nós vamos prosseguir ensinando os irmãos para manter essa vida de fé e nunca abandonar a mensagem do Evangelho da Água e do Espírito, que garante a remissão dos nossos pecados, porque a mensagem do Evangelho da Água e do Espírito, ela revela a justiça de Deus Yahweh que vem pela fé. Amém. Preste atenção. Essa justiça, irmão, é aquilo que eu falei. Se ela vem pela fé, é algo que você não toca. É espiritual. Por quê? Nós temos que acreditar pela fé. Porque ele veio e cumpriu. Aleluia. Mas, pastor, como ele cumpriu? Recebendo os nossos pecados sobre o seu corpo, como Pedro afirma. O pecado não foi colocado na cruz. Primeiro ponto que você tem que observar. O pecado não foi colocado na cruz, irmão. O pecado foi colocado no corpo do Messias. No corpo de Emanuel. Preste bem atenção nisso. E no seu corpo, ele carregou o pecado da humanidade inteira. E depois foi pregado na cruz. A cruz, irmão, não é coisa boa, que traz alegria, não. A cruz, ela traz tortura, maldição, Aleluia. para todos aqueles que são pregados nela. Então a mensagem da cruz é maldição, é tortura. Nós temos que entender isso e prestar bastante atenção nisso. Agora, a mensagem de quem foi pregado na cruz
é que é uma mensagem de esperança. É dele que mana a justiça, que nós temos que acreditar pela fé. Amém. Não é a mensagem da cruz que revela a justiça. Quem revela a justiça é o Messias, é o nosso Emanuel, é o Deus Yahweh conosco, conforme a profecia de Isaías. Então nós temos que entender isso, né? E prosseguindo a nossa lição, amados irmãos, nós observamos que temos que prestar atenção nos 3 versículos, né, que nós lemos de uma forma muito especial. Se nós não prestar atenção nos versículos que está como base, como alicerce para o nosso estudo, nós não vamos entender o que vamos aprender. Então, tudo que nós vamos falar vai ser referente ao capítulo 3, né? E 4. Não foi isso que nós lemos? Então, veja bem, para os irmãos prestar atenção. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguirá anular a fidelidade de Deus Yahweh? É isso que nós temos que entender. De jeito nenhum, né? E o verso 4 diz, absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgados. Então, vamos dar aqui a continuidade dessa mensagem maravilhosa. Observamos aqui na nossa lição escrita, o comentarista comentando algo importante para nós, que diz assim, a mensagem do apóstolo Paulo pode ser definida melhor assim. Ele nos diz que Deus Yahweh deu sua justiça a todas as pessoas, que é a salvação do pecado. Observa bem, ele deu a todas as pessoas, né? Como um dom. Então, irmãos, a salvação, ela é um dom de Deus Yahweh. E ela é revelada pela justiça que vem pela fé. Observa, todos nós éramos pecadores. Todos nós. E muitos ainda estão na mesma situação de pecadores. Eu estou destacando dessa forma porque nós aqui já aceitamos a justiça. E muitos ainda não aceitaram e nem creram na justiça. Então eu não posso levar os irmãos que crêem na justiça na mesma forma dos outros que estão lá fora. Mas os irmãos precisam estar qualificados dentro da palavra. Viver essa palavra. Observa bem. E nós recebemos esse dom. Nós temos que observar isso. E a palavra, para provar isso, irmão, nós vamos lá no livro de aos Efésios, vamos ver aqui Efésios, para você ver que é um dom, né? Maravilhoso que Deus Yahweh nos deu. E a palavra nos ensina isso no capítulo 2, verso 8, 9 e 10 do livro de aos Efésios, que diz assim, porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus Yahweh. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus Yahweh, realizado em Cristo, o Emanuel, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a pratiquemos hoje. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ela é um dom de Deus Yahweh.
Porque se a salvação viesse pelas obras, irmão, como nós iríamos praticar boas obras depois da salvação? Agora sim, depois que você aceita a justiça que vem pela fé, depois que você recebe o dom de Deus, Yahweh, que é a salvação, aí você vai viver praticando o quê? Boas obras. Não quer dizer que você foi salvo porque era bonzinho. Os irmãos acabou de entender o que o apóstolo está querendo dizer para nós? No capítulo 2, livro de Efésios, do 9 até o 10, ele está querendo dizer isso. Que nós recebemos pela fé. Quando se trata, irmão, que nós recebemos pela fé, isso quer dizer que nós não era bonzinho. É isso que as pessoas têm que entender. Quando se trata assim, ó, eu recebi algo pela fé, isso está dizendo que você não era bonzinho. Você não recebeu porque merecia. Você recebeu porque você creu em algo que fizeram para você receber essa dádiva. Então nós éramos bonzinhos? Não. Nós éramos o quê? Pecadores predestinados à morte. Predestinados ao inferno. Os irmãos estão me compreendendo? Estou compreendendo. Nós éramos predestinados ao inferno. Não tinha jeito. A própria Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que todo pecador teria que morrer. Por isso, irmão, a justiça vem pela fé. E o homem só recebe o perdão dos seus pecados se ele tiver fé, se ele acreditar. Porque Deus, Yahweh, ele não esperou os seres humanos se consertar. Isso que é importantíssimo você lembrar disso e nunca esquecer. Ele não esperou você se consertar. Aí você vê o amor dele, que excede todo o entendimento. Mas, pastor, antes de nós se consertar, ele preparou dessa forma. É por isso que o homem só recebe se tiver a fé. Mas, pastor, para mim ter o perdão dos meus pecados, eu tenho que ter essa fé. E essa fé faz com que os pecados saiam da minha vida? Sim, porque você tem que conhecer que ele veio e foi ao Jordão para ser batizado. O batismo significa o mesmo ritual que Arão fazia. Para o povo de Israel receber a remissão dos seus pecados, eles não tinham que trazer um bode. Arão não tinha que colocar a mão na cabeça do bode. O significado da imposição de mão era passar o pecado dos israelitas para a cabeça daquele bode. Era 2 bodes. Um era levado para o deserto e o outro era sangrado, aparado o sangue e levado o sangue para o Santo do Santo. Que Deus ali encontraria com os israelitas lá. Na confissão, se não tivesse a confissão, aí o sangue do bode estava inocente. Quem ia morrer era Arão, porque levou algo incompleto. Preste atenção nisso. Então, quando Emanuel desceu ao Jordão para ser batizado, ele representou o que Abraão disse para o filho. O filho chegou e falou assim, meu pai, ele, eis-me aqui, meu filho. Trouxemos a lenha, tem o fogo, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Abraão olhou para o filho e falou, meu filho, Deus e Yahweh para si o cordeiro proverá. Isso quer dizer que essa mensagem mostra para nós que não era Abraão que ia sacrificar seu único filho. Só quem não tem o Espírito é quem não vê isso. E Abraão não estava ali com medo, temente, chorando, com o coração amargurado, não. Ele estava fazendo algo pela fé, a mandado, a pedido de Deus Yahweh.
Abraão sabia que Deus Yahweh não era como os outros deuses pagãos que o povo adorava e que tinha que sacrificar seres humanos. Abraão sabia disso. A prova é tão grande que quando chegou, já ali perto do monte, que ele avistou de longe o lugar, ele falou para os seus 2 moços, olha, vocês ficam aqui esperando a gente, porque daqui a pouco nós voltamos. Você viu aí a fé dele, onde mostra? Ele ia sacrificar o menino, mas a palavra dele aí foi diferente. Foi ou não foi? Foi palavra de quem ia sacrificar alguém? Ele falou, nós voltamos daqui a pouco, vocês fiquem esperando aí. Então nós observamos que Abraão, ele não foi tentado por Deus Yahweh para matar o filho, porque a palavra diz que de Deus ninguém é tentado. Deus Yahweh fez uma prova a Abraão, chamada prova de fé. Porque Abraão ali ia ser confirmado as bênçãos de Deus Yahweh na vida dele, que tinha que ser pela fé. Lembrando os irmãos que o que Abraão já tinha feito antes daquilo ali, só em ele obedecer o chamado de Deus Yahweh e largar a parentela e seguir os passos que Deus Yahweh mandou ele seguir, que ele seria abençoado em outras terras, que foi a terra de Canaã, só dele largar tudo, isso foi lhe imputado como justiça. Abraão já havia recebido a justiça. Agora teria que ter a confirmação da bênção e também do futuro dos outros que iam crer nas escrituras sagradas, que iam crer na justiça que vem pela fé. E isso saiu na profecia de Abraão. Meu filho, Deus Yahweh para si o cordeiro proverá. E quando ele colocou o menino no altar e que foi imolar o menino, o anjo bradou dos céus. Para falar sobre essa justiça que vem pela fé, eu tenho que falar do primeiro homem que teve fé, para que você veja que essa mensagem do batismo de Emanuel, que como ele veio como Cordeiro de Deus Yahweh para tirar o pecado do mundo, ela está ligada lá no passado de Abraão. É verdade. Sim ou não? Ela está ligada lá. Porque lá se trata do Cordeiro que ia ser morto. Observa bem. Quando ele ia cortar o menino, degolar o menino, o anjo bradou a Abraão: não toque no menino para fazer nada com ele, e nem mata o menino. Porque agora eu sei que tu temes a Deus Yahweh. Vocês viram, irmão? Foi uma prova de fé. Abraão não estava ali, como os pregadores dizem por aí, triste, chorando, com o coração ali, quase saindo pela boca, não. Ele estava fazendo tudo por fé. E ele passou no teste. Aí quando ele olha, atrás dele estava um cordeiro, com o chifre enganchado nos galhos. E ele sacrificou aquele cordeiro. Agora, resumindo isso, o que Deus Yahweh quis dizer para Abraão? Aquilo que eu falei para vocês. Essa mensagem diz: Abraão, não é você que vai sacrificar seu único filho. Essa mensagem é para o futuro. Aí por quê? Porque todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de ti. Como tu foi abençoado pela fé, se todos tiverem fé, serão abençoados em ti. Veja só que Abraão, ele é considerado como o pai da fé, porque ele creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Então, a justiça que vem pela fé foi revelado para o judeu, para o gentio e para todos os que crê. Através de quê? Do batismo de Emanuel no Rio Jordão, porque foi ali que ele recebeu o pecado do mundo inteiro, tanto do passado como do presente como do futuro. Isso é revelado aqui no Evangelho da Água e do Espírito, nas Escrituras Sagradas. Em Mateus capítulo
3, 13 a 17, que é o cumprimento ali da justiça que ele cumpriu com João Batista, que é onde os cristianismos, os religiosos de hoje não acreditam que tem relação o batismo dele com a nossa salvação e com os nossos pecados que foi passado para ele. Eles não acreditam. Primeiro o bode passava por Arão. E Arão colocava a mão sobre a cabeça do bode. Então Emanuel, como cordeiro, representando o bode Azazel, observa bem que é o bode emissário, preste bem atenção, do mesmo jeito que o bode foi para o deserto depois que recebeu o pecado, aconteceu com Emanuel. Aleluia, Pai. Isso não é simples uma coincidência, mas é a evidência do que aconteceu no tempo de Abraão para o futuro dos israelitas na época que Emanuel chegou ao Jordão para ser batizado. Ali ele revela a justiça. Por quê? João recusa, se justificando. Eu é quem devia ser batizado por ti e vem tu a mim? Ele diz, deixa assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Preste atenção nisso. No tempo de Abraão, a justiça foi cumprida ou não? Foi cumprida pela obediência até ele levar o filho para a matança lá no Monte Moriá, a qual ele não fez, porque não era para ele fazer. Mas a profecia de Abraão, passados anos, veja onde foi cumprir. No tempo que Emanuel nasceu, com 30 anos que ele foi ser batizado no Jordão, aí liga a promessa de Abraão com o que ele estava fazendo ali junto com João. Porque ele disse assim para João, João, tem que ser assim, não tem outra forma. O Pai nos designou para fazer assim, e tem que ser assim. Não tem outro jeito. Observa bem. Então, quando ele falou isso, é assim que convém para nós cumprir toda a justiça, João concordou e o batizou. E aí cumpriu a justiça. E essa justiça, irmão, ela vem pela fé. Se o homem acreditar, porque esta salvação, né, que é o perdão do nosso pecado, é a nossa salvação, né, ela é um dom de Deus e Yahweh. Então prova aí que não é porque nós somos bonzinhos. Então quando você recebe algo pela fé, isso revela no seu coração que você não é bom. Revela que você não merecia. Concorda, Marcelo? Está vendo? Então está escrito isso daí. Então nós observamos, irmãos, de uma forma muito especial, que ninguém que recebeu alguma coisa pela fé é porque ele é um príncipe, é porque ele é bonzinho, é porque ele é santo, é porque ele é justo. Não, de jeito nenhum. Se recebeu pela fé, é porque era pecador. Por isso que nós aceitamos a justiça pela fé e a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Vocês entenderam como funciona isso? Por isso que eu faço assim um destaque entre nós, que somos nascidos de novo, e quem não são. Porque quem não são nascidos de novo ainda não tem a fé para crer nessa justiça. É uma fé falsa. Vamos prosseguir? Nós ainda temos ainda, irmão, Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23 fala para nós alguma coisa sobre isso ainda. Confirmado, olha aqui, Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha, de Deus e Yahweh é a vida eterna. A salvação do pecado, ela é como um dom de Deus e Yahweh ou não? Está aqui escrito, olha. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e Yahweh é a vida eterna, por intermédio de Cristo, o Emanuel, nosso Salvador. Fechou, irmãos? Fechou. Então, observa. Ele nos diz que devemos crer que o Evangelho é a palavra profética do Antigo Testamento, que foi cumprido no Novo Testamento através do batismo de Emanuel e seu sangue na cruz. Se alguém falar para você que nós não acreditamos no sangue que Emanuel derramou na cruz,
Isso não quer dizer que a cruz saiu sangue, como muitas pessoas faz essa alegoria. Tem até uma cantora que anos atrás fez um hino. É o hino que fala a maior heresia de todos os tempos. Quando ela cantando, ela disse, eu queria saber o que o madeiro sentiu quando estava lavrando. Ela conta um bocado de história de heresia. Eu vou trazer esse hino, eu tenho. A senhora tem? Observa. A moça não fala isso no hino? Que ela queria saber. Parece que eu tenho ele lá. Tem um bocado de... Eu não sei se os irmãos já ouviram. Já ouviu esse hino? Tem esse hino. A cantora canta que queria saber o que a madeira sentiu quando estava sendo lavrado. Preste atenção, não é heresia, irmão. É uma alegoria que não tem fundamento nas escrituras, porque nós sabemos que uma madeira seca, o camarada lavrando ela também não ia ter nenhum sentimento de ficar triste, porque ela sabia que nela ia ser pregado um justo. Isso aconteceu? A madeira passou a saber disso? Não, de jeito nenhum. Parece que eu tenho esse hino. Então nós observamos que são alegorias falsas, que não se justifica nada. E isso aí leva a uma idolatria para que as pessoas possam adorar até uma cruz. A qual a mensagem da cruz não é essa. A mensagem da cruz é tortura, sofrimento, vergonha. E só era pregado na cruz o quê? O pior malfeitor, o pior bandido é que era pregado na cruz. Então a mensagem da cruz é boa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a mensagem de quem foi pregado na cruz não tem mensagem mais linda, mais bonita, mais gloriosa. Por quê? É ela que revela a confirmação da justiça que vem pela fé. Porque Emanuel foi pregado na cruz, morto na cruz, e os nossos pecados estavam sobre ele. O pecado não estava na madeira. O pecado estava sobre o corpo de Emanuel, o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Amém. E para melhor dizer ainda, o Messias, o Emanuel, ele não está mais na cruz. Segundo o que Mateus, os 4 evangelhos revelam, que José de Arimateia pediu o corpo de Emanuel e tirou ele da cruz. Tirando Emanuel da cruz, para que ela serve, irmã Márcia? Nada. Só a lembrança de tristeza, de derrota e de humilhação. Emanuel foi colocado num túmulo, mas conforme a profecia diz, que ele ressuscitaria, ele mesmo profetizou, observa bem, os profetas profetizou, e quando inteirou 3 dias que colocaram ele no túmulo, aí ele ressuscitou dos mortos, ele passou a viver novamente. Amém. Então perdeu toda a ligação com a cruz, não perdeu ou não? E outra coisa, ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, que são os nascidos de novo, são os que crêem na justiça pela fé, que não tem mais pecado. Amém. Nós temos que compreender isso. E ele vai vir buscar o seu povo, como se diz, ele vai vir buscar a sua noiva, melhor dizendo. Mas ele não vai vir com a cara de triste, com a cara de derrotado. Não. As cicatrizes das suas mãos, quando ele vir com ela estendida, descendo do céu para buscar, eu creio que aquele lugar que foi furado, vai sair um foco de luz tão tremendo, que vai transformar os que estiver vivo. E eles vão subir para encontrar com eles nos aires. Aleluia. As ilhargas dele, onde foi furado, está um brilho de glória. Não de derrota. E nem marcado com sangue. Preste bem atenção nisso. Ele diz que vai vir todo melado de sangue.
Na fronte dele, aonde colocaram o espinho, Coroa. aonde colocou a coroa, pode prestar atenção que as marcas dos espinhos estão na cabeça toda redondinha assim, não tá? Isso vai ser uma coroa de glória que todos os salvos verão. Aleluia. Ou os irmãos vão ver o sangue saindo. Não, irmãos, ali vai ser uma coroa de glória. Cada furinho vai sair os ariozinhos da coroa, brilhando com um resplendor de luz. Não vai ter fios nenhum. É de luz que vai sair aquela coroa bem bonita, feita na sua cabeça. Vocês acreditam nisso? Aleluia também. É o que eu vejo nas Escrituras. Eu não vejo que vem um Messias derrotado, Triste. triste porque morreu. Não. Porque quando ele ressuscitou, ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. E isso faz o quê? Autentica a justiça que vem pela fé. Então eu posso crer dessa forma. Aleluia, Pai. Eu posso fazer essa alegoria, Santo. essa metáfora para vocês. Observa bem. Nós temos que acreditar, irmãos, nessa mensagem, né? E que ele tirou todos os nossos pecados. Mas há muitos que não creem nisso. Chama nós de herege. E começa a dizer que nós não cremos no sangue da cruz. É claro que nós não cremos no sangue da cruz. Nós cremos no sangue de Emanuel, que verteu das mãos, da cabeça, aonde colocaram a coroa, A cruz não sabe dos sangue. pés. É verdade. A cruz foi melada com o sangue dele. E a cruz representa o altar do holocausto no tempo de Arão, aonde o cordeiro era queimado. Isso quer dizer que quando ele foi pregado na cruz, que derramou o sangue das furadas que deram nele, isso quer dizer o quê? Que os nossos pecados foi queimado. Ele aniquilou o pecado. Para que você também. Ele disse o que? Está consumado. O que significa estar consumado? Encerrou. Encerrou todo o plano de redenção. Conforme a vontade do Pai, o Filho cumpriu de uma forma especial. E aí mostra de uma forma maravilhosa, conforme o escritor aos Hebreus escreveu, que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Então ele recebeu o pecado lá no Jordão e foi lá na cruz ser rasgado, cortado, para que o sangue dele fosse derramado, para garantir a remissão dos nossos pecados. Como o religioso não acredita nessa mensagem, critica de nós dizendo que nós não acreditamos. Nós somos contra o sangue que foi derramado na cruz? Não. Nós não somos contra, porque nós sabemos que o que autentica, o que confirma para nós, é o derramamento de sangue inocente. É que aniquila, é que queima os nossos pecados. É por isso que nós confessamos que não temos mais pecado pela fé, por causa da justiça que ele confirma lá no sacrifício da cruz. Pastor Simões, Hebreu 9 do 1. Leia, Marcelo. Hebreu 9, 22. De fato, conforme a lei, quase tudo as coisas são purificadas com sangue. Você viu aí? E sem derramamento de sangue não Sem pode derramamento de sangue, haver não pode haver a distinção. a remissão de pecado. Vocês estão vendo aí? Nós acreditamos na verdade. Agora, só que depois que nós aceitamos a justiça pela fé, nós não saímos mais chamando Emanuel de mentiroso, nem chamando Deus Yahweh de mentiroso. Porque lá fora as pessoas dizem que crê. Mas quando você pergunta se eles têm pecado, eles abrem a boca e enchem ainda. Eu tenho, todo mundo tem, quem é que não peca? Quer dizer, então ele está chamando Deus Yahweh de mentiroso. Só continua no pecado aqueles que não crêem na justiça. Então eles provam para nós que não crê na justiça de Deus Yahweh. E nós acreditamos. Essa é a diferença que nós temos. Amém. Porque nós cremos na justiça que vem pela fé. Estou errado, irmão? Então tá certo. Meu raciocínio está errado? Não.
certo. O Espírito Santo está dando a interpretação para nós ou não? Correto. Observa bem. Mas há muitos que não creem nisso. Apesar de o evangelho da justiça de Deus Yahweh ter sido manifestado claramente através do batismo de Emanuel e seu sangue na cruz. Observa bem. Porém, Deus Yahweh deu a graça de se nos tornar seus filhos, aqueles que crê na sua justiça, que é a justiça que vem pela fé. A justiça. Agora, irmão, analise o fato. Eu vou explicar para vocês uma coisa agora, aqui dentro das Escrituras. Observa. Muitos não creem, mas a palavra está dizendo assim. Observa bem. Sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus Yahweh? Então nós observamos, a justiça de Deus Yahweh não desaparece. Está vendo? E é anulada só porque há muitos que não creem na graça de Deus Yahweh. Ela vai ser anulada porque eles não creem? Ela não será anulada nunca. Porque aqueles que não creem serão lançados no fogo do inferno por não acreditar no dom gratuito que Deus Yahweh deu através da sua justiça que vem pela fé. Amém. Porque ninguém recebe essa salvação porque é bonzinho. Todo aquele que se justificar que é bom, todo aquele que se justificar que nunca pecou, a própria palavra dele diz que ele é mentiroso. E ele está fazendo o quê? Ele está, veja bem, debochando de Deus Yahweh. Está zombando de Deus Yahweh. Porque a salvação não vem pelas obras. Porque nós somos bonzinhos. Emanuel mesmo falou, quando ele foi criticado pelo judeu, né? Ele falou assim, criticaram dele porque ele estava ali comendo com os publicanos e bebendo. E criticaram dele. Ele falou assim, os que vão, os médicos, somente os que estão doentes, e não os são. O Filho do Homem não veio buscar justo, mas sim pecadores. E aí? A justiça foi revelada para alguns justos ou só para os pecadores? E o mais vil ainda. Nós temos que entender isso. Então, quem se achar justo por si próprio, justo pelas obras, vai ser lançado no fogo do inferno. Porque a nossa justiça vem pela fé. Então, irmão, não importa. Eu quero pedir para vocês uma coisa. Preste atenção nisso. Se alguém chegar para você, te chamando de herege, dizendo que você tem demônio, observa bem, dizendo que você está pregando mentira, preste atenção nisso. É porque eles não creem na verdade. Mas não fica triste porque isso não anula a justiça e nem a graça de Deus Yahweh. Ele está dizendo aqui, olha, sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? Agora eu vou ler diferente. Se assim importa que algum desses judeus ou gentil foram infiéis, a fidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus Yahweh? Se eles são infiéis, eles estão dizendo que não são justificados. Olha aqui o que ele diz. No 4. Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado. Era legal colocar assim, gentil também, né? Mas a gente sabe, né? Observa, em tuas palavras, e seja vitorioso quando fores julgado. Nós somos justificados e nós somos vitoriosos, Aleluia. porque nós acreditamos numa justiça, e uma justiça que vem pela fé,
na mensagem do Evangelho da água do Espírito, do sangue e da ressurreição. Está aí, irmão. Amém. Não fica triste com isso, não. Não fica nervoso, nem preocupado, não. Não fica duvidoso e nem murmura. Você tem que ter essa fé, essa convicção. Porque não vai anular, irmão. Se o homem não aceitar, o testemunho de Deus, Yahweh, é maior que o testemunho dos homens. É ou não é? Correto. 1 João capítulo 5, verso 9. Está lá dizendo. Então nós temos que acreditar no testemunho de Deus, Yahweh. Vamos lá? Todos podem alcançar a justiça de Deus e Yahweh se ouvirem o Evangelho que a contém e crerem nela de coração. Está vendo, irmão? É para crer de todo o coração. O que significa crer de todo o coração na mente dos irmãos? O que significa crer de todo o coração? É crer com o coração limpo na justiça de Deus e Yahweh. Isso é que nos leva à nossa justificação diante de Deus e Yahweh, porque isso mostra que nós fomos circuncidados espiritualmente. Sim ou não? Correto. Que nós fomos circuncidados espiritualmente. Nós temos a circuncisão do coração. Porque nós cremos de todo o nosso coração. E quem não acredita assim, não ingressou na aliança da circuncisão espiritual. Então esse não tem parte na vida eterna. Ou eu estou errado? Estou errado, irmã Márcia? Não. A circuncisão é a que é do coração. Observa bem. A circuncisão significa, irmão, tirar as imundícias da carne. Observa bem. Arrancar de dentro de nós tudo que não presta. Os irmãos estão entendendo? Isso significa a circuncisão do coração. Né? É por isso que aqueles que dizem que creem em Deus, Yahweh, mas não creem na sua justiça, está zombando dele. Dizem que crê, veja, dizem que recebem milagre, dizem que são batizados no Espírito Santo, que fala a língua estrangeira, que nem eles entendem o que está falando. Dizem que tem a Bíblia, mas a palavra diz que eles não creem na justiça de Deus e Yahweh, e nem a conhecem. Preste atenção. Então a palavra diz que eles estão zombando de Deus e Yahweh. E quem zomba de Deus e Yahweh acumula a ira dele para o dia do juízo. Vocês estão compreendendo? Isso aqui é querer ser santo demais? Compreender as escrituras é querer ser santo demais? Não, é obedecer às ordens do Criador. Né? Pecando contra ele. Assim, e tomando-o e tornando-o mentiroso. João, 1 João, capítulo 5, verso 9 e 10. E seguindo 11. Quem não tem o testemunho, quem não crê, não tem o testemunho. Quem crê já tem o testemunho. E quem não crê o faz mentiroso. Olha aí. Tá vendo? Como resultado, eles ficam do lado dos que são contra Deus e Yahweh e acabam sendo destruídos por causa deste pecado. Deus, Yahweh, cumpriu toda a justiça para salvar todos nós do pecado. Mas muitos não creem nisso. Naquela época, assim como há muitos que não creem nisso hoje em dia. Mas a justiça de Deus e Yahweh é anulada porque as pessoas não creem nela? Foi por isso que o apóstolo Paulo disse,
Observa bem. Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus Yahweh, que é a leitura que lemos do capítulo 3 de 3. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis, a infidelidade deles conseguirá anular a fidelidade de Deus Yahweh? Absolutamente não. Seja Deus Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando forem julgados. E aí agora? Se você crê na justiça de Deus Yahweh que vem pela fé, você é vitorioso ou não? Amém. Quando você for julgado, tu vai ser vitorioso ou não? Por quê? Porque você reconheceu que é um pecador e creu que Emanuel veio e cumpriu a justiça, lá no Rio Jordão, batizando, recebendo o pecado, né, do mundo inteiro sobre o seu corpo, com imposição de mão. Você creu nessa mensagem, aceitou a justiça revelada por ele pela fé. Então agora, a palavra diz que você, quando for julgado, vai ser o quê? Vitorioso. Porque você confessou. Então, não, foi justificado, não tem acusação para você. Aleluia. Amém. É isso que nós temos que entender. As Escrituras é quem nos está dando essas informações. Amados irmãos, 1 João 5,9. Vamos ver o que está dizendo para nós? Para confirmar o que a gente fala, nós temos que ler. Porque isso aqui, irmão, é um estudo bíblico, autêntico, das Escrituras Sagradas. É um versículo conhecido dos irmãos, mas temos que ler porque estamos ensinando, estamos falando essa palavra. E quando nós falamos a palavra, nós temos que acrescentar fé nos irmãos. A palavra acrescenta fé no nosso coração ou não? Amém. Então a palavra diz para nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus Yahweh tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus Yahweh, que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Agora veja bem, ora, quem crê no Filho de Deus Yahweh, tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus Yahweh, sobre esse testemunho que ele deu, né, faz o mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus Yahweh nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus Yahweh não tem a vida. O que vocês entendem disso aqui? Se as pessoas lá fora não crê na justiça de Deus Yahweh, não acredita na remissão dos seus pecados, preste atenção no que nós lemos. Eles não acreditam na remissão dos pecados. Tem as escrituras na mão, tem essa palavra aqui na mão, chama Deus Yahweh de mentiroso, mas eles dizem que são salvos. Mas salvo de quê? Porque não tem outra salvação a não ser crendo na remissão dos pecados. A salvação é essa. Não tem outra. Não tem outra libertação. Não tem outra. Se todas as pessoas nascerem de novo, crendo na justiça que vem pela fé, acabou os cultos de libertação. Acabou os cultos de prosperidade. Acabou ou não? E, fazendo o culto de libertação, fazendo o culto de prosperidade, eles estão provando algo muito equivocado. Culto de libertação para quê? Porque quem liberta é o Evangelho. Não é uma sessão espírita que liberta as pessoas e que cura as pessoas. Quem faz tudo isso é a crença na palavra, é a crença na justiça que é revelada pela fé. Você acredita que é um pecador,
crê que Emanuel veio e cumpriu a justiça para tirar o teu pecado do passado, do presente e do futuro, você acreditando nele, você recebe a justiça pela fé e seus pecados são eliminados. Você precisa ser mais liberto de quê? O pecado sai e os demônios ficam? É assim? Não. Quando você crê, porque segundo o que nós aprendemos na palavra, que eu vou mostrar para vocês, aqui em 1 João, no capítulo 3, observa bem. Se fosse assim, veja bem, se o pecado saísse e os demônios ficassem, porque nessas igrejas, até crente deles cai endemoniado. Aí você vai descobrir o poder da hipnose. Os crentes estão tudo emocionados, tem o seu pastor como um Deus. É. Mas você não sabe que Deus é. Ele fala, meu pastor é um homem de Deus, mas que Deus é? Aí é que é o perigo de você acreditar no pastor dele. Observa bem. Eu sou um servo de Deus, Yahweh. Ele mandou o filho dele para tirar meus pecados. Preste atenção nisso. Veja bem. Eles falam lá nas suas igrejas assim. E todas as pessoas são endemoniadas. São ou não são? Porque cai. Quer dizer, o pecado saiu e o demônio ficou? Vamos observar se isso dá certo. Capítulo 3, versículo 8. 1 João 3 e 8. Veja só. Observa. O que está dizendo aqui? Cadê? 3 e 8. Aqui. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Yahweh, manifestou para destruir as obras do diabo. Analisa isso, irmã Márcia. Se as pessoas lá caem endemoniadas, dá uma impressão que eles ficou livre do pecado, mas o diabo ficou neles. Mas segundo a palavra que nós lemos aqui, quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus, Yahweh, o nosso Messias, manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado. E se destruir as obras do diabo, o diabo fica mais ali? Não. Fica? Não, ele é destruído também. Ele é destruído também. Então, tem mais alguma coisa para se libertar? Na pessoa que crê na justiça que vem pela fé? Não. Então aquilo ali é uma grande mentira. Isso mostra que essas igrejas pregam um evangelho que não tem poder para perdoar pecado. Aí você vê, mas o que eles têm, pastor? Eles têm o poder da hipnose, porque o Deus deles é o Deus mitológico. Eles estudam a psicologia, estudam a hipnose para fazer o quê? Para derrubar as pessoas. Eles deixam as pessoas vulneráveis. E as pessoas vulneráveis é o que eles querem que eles sejam. E isso é o que está acontecendo lá. E isso é uma operação do diabo. Para ganhar dinheiro. Se tirar a hipnose, a libertação dessas igrejas, eles, os pastores, não vão ganhar mais dinheiro. É igual as imagens de escultura em diversos lugares. Tirou as imagens, a igreja fica pobre, porque ninguém tem imagem para botar dinheiro nos pés dela. Não sei, parece que foi Josué que me contou uma história do Buda, né? Que o cara enricou, que as pessoas botavam moedinha lá, não era, Josué? Depois o cara ia e pegava para ele. Foi tu que falou isso para mim? Então, jogou a moeda no baúzinho. Para quem a moeda? Pro Buda? Aí depois quem vai buscar a moeda? É o dono do Buda. Quem fica rico? O dono do Buda. Então essas pessoas estão equivocadas, irmãos. Essa mensagem que eles pregam é fofa, porque segundo a palavra, eles estão todos errados, porque Emanuel, o Messias, veio desfazer do pecado. Aleluia. Veio desfazer do pecado. Então, quem diz que aceitou o Evangelho e ainda tem pecado, olha só, está equivocado. Ele permanece sendo do diabo.
Aí, fica mais o caldo mais grosso, no 9. Todo aquele que é nascido de Deus e Yahweh não se dedica à prática do pecado. Tá vendo, irmãos? Quem é nascido de novo não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus e Yahweh permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus e Yahweh. E aí agora? Quem nasce de Deus e Yahweh precisa mais de ser liberto? Não. Viu aí? Porque ele não se envolve mais no pecado. Agora, veja como é que o 10 fica mais forte. Agora vocês vão receber visão. Quem quer visão? Você quer visão, irmão Deus, agora? Agora vocês vão receber visão. Pastor, para que essa visão? Para você conhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Você quer essa visão ou não? Para você não se misturar com ele. Agora vocês, pela fé, já têm o quê? A justiça pela fé. Agora, depois que nasce de novo, tem a justiça pela fé, o Espírito Santo pousa em você e te dá dons espiritual. E esse dom você precisa ter. Olha agora o dom. Vocês querem? Recebam. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus, Yahweh, e quem são os filhos do diabo. De qual modo? Eles confessando que tem pecado. Tá vendo? Se a pessoa confessou que tem pecado, ela é filha de quem, Márcia? Viu? É assim que nós conhecemos. Não creu na justiça que vem pela fé. Confessa ainda, mesmo dizendo que aceitou um Salvador. Confessa que tem pecado. Então, é do diabo. Porque é a única forma de nós conhecer. Recebeu visão agora? Está aí a visão que nós precisamos. Discernimos a palavra e aí ficamos com a visão espiritual. Confessou, qualquer um. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser evangelista, pode ser dirigente de oração, pode ser a mulher de Deus, como eles falam, que quiser. Mas se confessou que tem pecado, é do diabo. Sou eu que estou dizendo, irmã Márcia? Olha aí, ó. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E olha aí. Quem não aceitou a justiça pela fé e não pratica ela, e aí agora? Não é dele. E nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Porque o que ama o seu irmão revela para ele a justiça de Deus e Yahweh. O que eu estou fazendo aqui com vocês nesta noite? Eu estou provando que amo vocês ou não? Porque eu estou revelando a justiça de Deus e Yahweh para os vossos corações. Essa é a forma, é o amor que excede todo entendimento. Amém, irmãos? Amados irmãos, nós vamos ficar aqui na página 108. Né? Depois desse parágrafo aí do versículo 3 e 3, de Romanos 3 e 3. Deus preparou um dom da salvação. Nós vamos falar sobre mais dons de salvação na próxima semana e aí nós concluímos esse tema para entrar no outro. É 108. Isso, 108 nesse parágrafo embaixo aí, ó. Depois desse que nós falamos sobre o versículo. Amados irmãos, preste atenção numa coisa. Eu trouxe outro evangelho para vocês nessa noite? Eu trouxe heresia para vocês? Não. As palavras tá... Trouxe a verdade para o coração de vocês ou não? Então, se crerem na verdade, a verdade vos libertará. Posso bater o martelo? Que Deus e Yahweh vos abençoe. Que os irmãos continuem firmes, crendo na justiça de Deus e Yahweh, que é revelado pela fé, que é o dom que Emmanuel nos deu. Agora ficou fácil de vocês responder alguma pergunta que fazer para vocês. Né? Se alguém perguntar lá fora, para vocês têm dom de língua? Vocês falam, não, tem o dom da salvação. Quer escutar? Quer escutar? Ele, não, mas eu creio no dom de língua, então fala a língua aí. Ele vai ter que falar. Se ele falar, ele prova que está. Xaropão. Amém, irmãos? Então é isso aí. Não tem outro caminho. Para nós foi revelado o quê? O dom da salvação. Dom de língua traz salvação? Então qual é melhor? O dom da salvação, o dom gratuito de Deus e Yahweh, que é a vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos agradecer, terminei na hora certinha. Né? A missionária vai agradecer orando e nós encerramos
hoje, né? Para estudar 108 novamente. Agradecendo a Deus Yahweh por tudo que Ele tem feito por nós. Isso é um evangelho genuíno, irmão. Que conserva você na presença do Mestre. Ora, ele, não, mas eu creio no dom de língua, então fala a língua aí. Ele vai ter que falar. Se ele falar, ele prova que está. Xaropão. Amém, irmãos? Então é isso aí. Não tem outro caminho. Para nós foi revelado o quê? O dom da salvação. Dom de língua traz salvação? Então qual é melhor? O dom da salvação. O dom gratuito de Deus Yahweh, que é a vida eterna. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer. Terminei na hora certinha. Né? A missionária vai agradecer orando. E nós encerramos hoje, né? Para estudar 108 novamente. Agradecendo a Deus Yahweh por tudo que Ele tem feito por nós. Isso é um evangelho genuíno, irmão. Que conserva você na presença do Mestre. Ora. Oremos. Maravilhoso e eterno, Criador do céu e da terra. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, em o nome do teu filho Emanuel, eu te agradeço por esse estudo que trouxe a mensagem do Evangelho da água, do Espírito, do sangue da ressurreição. Que todos que ouvirem esta mensagem possam receber o dom gratuito de Deus Yahweh, que é a vida eterna, através da revelação da justiça pela fé do teu Filho, o nosso Messias, o nosso Emanuel. Leva os teus filhos em paz para os seus lares. Dá uma noite de paz, um amanhecer radiante de alegria. E que no próximo culto todos estejam aqui para participar de mais uma mensagem do Evangelho da água, do Espírito, do sangue da ressurreição. Hoje e para sempre. Amém. A bênção apostólica. Que a graça de Emanuel, o amor de Deus Yahweh, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Terminado em o nome de Emanuel.